Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o J Cachorrão. É sempre uma alegria, uma felicidade levar para vocês esse esporte que eu tanto gosto. E hoje a gente vai falar de mais umas dicas de como conservar bem tua moto. A gente vai falar sobre a lubrificação de corrente e sobre alguns detalhes que envolvem, além da segurança, desempenho, que é o caso a estabilidade da moto. Vamos dizer, o balanceamento das rodas, que é muito importante. Tá aqui do meu lado o Fernandinho, que pode explicar melhor para vocês cada um dos detalhes. Fernando, é isso mesmo? Além da lubrificação da corrente, que deve ser constante, para aquilo lá rodar sempre solto, funcionando em perfeito estado, você recomenda o que mais? Cachorrão, eu recomendo que em cima dessa regulagem de corrente, dessa lubrificação, seja feito um alinhamento das rodas. Porque a única peça móvel de uma motocicleta é a roda traseira. É muito fácil dos mecânicos estarem com uma simples esticada de corrente desalinhando essa moto. Para você saber se sua moto está desalinhada ou não, muitos dos pilotos eles têm mais facilidade de fazer curva de um lado do que para o outro. E essa facilidade vem por conta de uma moto desregulada. Às vezes você tem dificuldade de fazer para um lado porque a roda está torta. E é muito importante que esteja bem alinhado para poder prevenir um desgaste excessivo de todo o equipamento, que não se torna só a relação. Vem um desgaste excessivo de pneu e mais uma lista de coisas que vem por trás disso. Como vocês podem observar, a moto do Cachorrão, ele tem um esticador de corrente. E esse esticador de corrente, ele funciona perfeitamente. É tipo um parafuso que você vai virando e tem a marcação da distância em milímetros, tanto do lado direito da balança como do lado esquerdo. Para quê? Para deixar essa roda sempre alinhada e essa corrente esticada. Outro fator que eu percebo na pilotagem é o seguinte: quando essa roda está totalmente esticada de um lado, a gente percebe a corrente forçando as engrenagens, porque ela não está trabalhando em linha reta, ela está trabalhando meio torta e ocasionando o quê? Esticando essa corrente demais e forçando as engrenagens, como coroa e pinhão. Aí a vida útil da coroa vai por água abaixo em um instante, né? Fernandinho, existe casos dessas correntes esticar ao extremo, de formar até uma barriga, né? Ela está ovalizando, esse é o termo que a gente mais ouve falar pela rua aí. Minha corrente está ovalizada. Então tem que ter muito cuidado disso, porque essa ovalização, ela nada mais é do que um tensionamento. A corrente ela tem dois pontos de tração, só que para ela estar ovalizada só tem um lado trabalhando. E isso pode acarretar numa quebra dessa corrente. E se quebrar, meu amigo, é perigoso a coisa. Uma coisa que eu percebo também nas pistas, Fernando, é balanceado minhas rodas. As duas rodas são balanceadas, os pneus calibrados e eu saio para a pista. Ando, acelero, não sinto vibração nenhuma. Faço uma corrida, tal, depois eu vou para um treino, sinto a moto vibrar à frente. Ou então a traseira começa a chacoalhar um pouco. Significa o quê? Houve um desgaste do pneu. Automaticamente, com esse desgaste do pneu, o balanceamento vai por terra. Não é bem isso que acontece, Fernando? É bem isso, não é só no circuito, na rua também acontece isso. Na rua você pode ter certeza que passou de 3.000 quilômetros, essa roda já está desbalanceada. Uma coisa que acontece com muita frequência aqui, como a gente já trabalha com pneu quente, a calibragem certa, muitas vezes o pneu ele adere tanto ao asfalto que numa freada, a moto do Cachorrão, o pneu gruda no asfalto e a roda gira dentro do aro. E isso daí acontece nas ruas também. Principalmente em motos que tem o quick shifter, que a troca de marcha é feita com o giro bem lá em cima. Então tem que tomar muito cuidado e fazer procedimentos de balanceamento com frequência. A gente percebe que uma moto mal balanceada atinge toda a estrutura. Para vocês terem uma ideia, atinge até mesmo a suspensão dianteira. Se você rodar muito tempo com esse pneu desbalanceado, com essa roda desbalanceada, ela vai estar forçando com certeza os retentores da suspensão, ocasionando muitas vezes vazamento também, né, Fernando? Exatamente. Muitas pessoas têm uma moto nova com a suspensão dianteira vazando e não sabe o porquê. Fala, poxa, como que eu compro uma moto dessa e está vazando?
É uma simples regulagem, um simples balanceamento que pode evitar isso. Por quê? Você só vai sentir a 120 km por hora. Essa é a velocidade que a moto transmite para as mãos, essa vibração. Até então, a suspensão está absorvendo tudo isso. Só que uma vibração tão alta, a frequência tão alta, ela superaquece todo o sistema de suspensão, acaba queimando os retentores e o vazamento. E não para por aí, pessoal. Essa vibração da roda começa a envolver também a caixa de direção. E aí quando você tá andando na estrada, sente essa moto chimar um pouco demais, passa numa ponte, você sente aquela lombadinha, ou então você vai empinar naquela, senta no chão, ela dá aquela tremida, significa o quê? A caixa de direção pode estar meio frouxa, ela pode ter perdido aquele rolamento. Isso também pode acontecer, né, Fernando? Que acho que geralmente acontece. Também acontece. A maioria dessas motos, o chassi é de alumínio e com várias partes de aço. Como o alumínio tem uma dilatação maior do que o aço, ele acaba fazendo com que essas peças de aço se ajustem cada dia que passa com essas temperaturas excessivas. Então o que acontece? Na maioria dos casos começa a moto a soltar inteira. Por isso que o fabricante pede que seja feita revisão periódica, para que não aconteça esse tipo de trabalho, para que tenha todo um ajuste. São detalhes simples que eu espero estar ajudando vocês aí em casa. Está aqui do meu lado o Fernandinho, quero agradecer imensamente a presença dele, os dados técnicos aqui que só tem a agregar esse programa. Galera, torcendo pro Cachorrão, mandando seus recados, suas mensagens e... Como que é, Fernandinho? Lembra do Cachorrão? Vai, 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 vai!